Opa, e aí, seus lindos? Ó, esse tipo de vídeo é um dos mais complicados pra mim de fazer, porque quem que sou eu pra te dar a dica de como subir de elo? Eu não sou challenger, eu não sou pro player, eu não descobri nenhuma fórmula secreta pra ganhar PDL. Mas hoje eu quero contar uma experiência pessoal que me fez, consequentemente, subir de elo. Quem sabe isso não te ajuda? Eu sempre tive medo de jogar Ranked. E quando eu falo sempre, eu quero dizer anos. Eu tinha medo de afundar as partidas. Eu tinha medo de deixar os outros putos. Eu só tinha medo de performar mal. Então eu sempre evitei jogar Ranked. Eu sentia que eu não tava pronto pra jogar Ranked. E foi assim por anos. Eu joguei LoL por quase metade da minha vida. E eu passei mais dessa metade longe da solo queue. Porém, tiveram algumas coisas que mudaram completamente o jeito que eu enxergo o jogo. E eu vou te contar agora. Primeiro, eu precisei encontrar meu boneco, cara. Eu tive muitos mains no LoL. Eu joguei com muitos bonecos. Só que, eventualmente, eu enjoava de todos eles. Chegava num ponto que eu simplesmente não suportava mais jogar com aquele boneco. Até que eu comecei a realmente entender como joga. E a Fiora começou a virar uma opção viável. Foi praticamente amor à primeira vista. A Fiora, quando eu realmente comecei a jogar com ela, é quase como se a boneca fosse a outra metade da minha gameplay que tava faltando. Não porque ela era meta, porque ela era broken. Eu só gostava do kit da boneca. Eu comecei a querer aprender a usar ela. Eu quis aprender mecânica, eu quis aprender todas as matchups da Fiora. Eu viciei no boneco. E eu não consegui enjoar. Eu queria ver até onde que eu conseguia aperfeiçoar essa boneca na minha mão. E olha que eu tô platina. E eu acho que isso foi muito importante pra mim, porque pela primeira vez eu não tava aprendendo o jogo porque eu precisava. Eu tava aprendendo porque eu queria. Só que foi aí que eu percebi uma coisa meio absurda. Todos os anos que eu passei com medo de jogar Ranked, esse medo tava me impedindo de justamente aprender o jogo, que é algo que você aprende jogando Ranked. Então era um ciclo redundante onde eu nunca progredia. Eu achava que eu tava pronto pra começar. Só que eu nunca ia ficar pronto sem começar. Eu tava jogando League há anos, mas de certa forma eu ainda não tinha começado a realmente aprender a jogar o jogo em um nível mais sério. Medo e respeito não são a mesma coisa, de forma alguma. Porque mesmo depois de começar a jogar Ranked, eu ainda deixava de fazer muita coisa por medo. Era medo de uma versão imaginária do boneco inimigo que só existia na minha cabeça. Eu olhava pro campeão do outro lado e pensava, caralho, esse cara vai me amassar, eu não posso ir. Se eu chegar perto eu morro. Eu vou tomar outplay. E muitas vezes o boneco do cara nem conseguia, nem ele em si, não conseguia fazer metade dessas coisas. Mas eu tava preso atrás de uma barreira que só existia na minha cabeça. Isso daí é um medo que você só vai vencer quando você arregaçar suas mangas e cair na porrada. Todo boneco do LoL, toda matchup, você vai perder o medo e vai descobrir o limite testando o limite. Não adianta você ter medo de morrer e não ir pra cima. Você vai deixar de fazer trocas que você ganha, mas você não sabe que ganha, justamente porque você tá com medo de ser solado. Com o tempo, pra perder esse medo, eu comecei a comparar matchups com replays de challengers, porque é o que mais tem no YouTube. Até que aos poucos eu fui entendendo a diferença entre ter respeito por uma matchup e ter medo dela. Menos Illaoi. Illaoi é do demônio. E eu não vou elaborar. Mas essa mudança de pensamento me fez começar a olhar para as minhas próprias partidas de um jeito muito diferente. Porque eu parei de tentar provar que eu sabia jogar e comecei a tentar descobrir onde eu não sabia. Eu tentava aprender algo em toda a partida. E isso vai me levar para o que talvez seja a parte mais importante desse vídeo, que é agora. Eu tive que aprender que infelizmente eu não vou ser o protagonista de toda a partida. Uma coisa que tu vai escutar de muito challenger é que, até X elo você tem que carregar todo o jogo. E faz sentido, mas tem um pedaço de verdade nisso tudo que eu acho que vale a pena citar. Eles são challengers, você não. Eles têm que carregar todo o jogo até X elo. Se você tá no prata, no ouro, no platina, no diamante, você tá ali por um motivo. Você tá num elo onde você ainda tá aprendendo coisas que um jogador de 4 elos acima de você já aprendeu há muito tempo. Então não faz sentido entrar em toda a partida com a obrigação de jogar como alguém que claramente não pertence àquele elo. Você pode até pensar que você não pertence àquele elo, mas se você tá nele, é porque você ainda tem algum aprendizado a tirar daí. Pelo menos por enquanto. E tá tudo bem. Tem jogo que você vai ser o lado forte do seu time e vai carregar. Também vai ter jogo que você vai ser o lado fraco e vai ter que aceitar ser carregado. Só que tem uma diferença muito grande que eu tenho que deixar bem claro. Que ser carregado não é a mesma coisa que jogar esperando ser carregado. Você não pode entrar numa partida pensando, hoje meu time resolve pra mim. Óbvio que não. Eu quero jogar bem, eu quero ganhar minha lane e eu quero ter um impacto no jogo. Só que eu também parei
Só que eu também parei de achar ruim quando naquela partida eu não sou o protagonista, cara. Se meu ADC tá 15/2 e eu tô 2/6, por que eu vou deixar o meu ego me convencer de que eu preciso fazer alguma jogada absurda e que eu preciso carregar? Que eu preciso me provar pro time? Talvez o meu trabalho ali seja só de fazer o jogo daquele cara mais fácil. Isso pode aparecer de um monte de formas diferentes. Às vezes eu preciso puxar uma side, às vezes eu preciso entrar numa fight só pra criar espaço. Às vezes eu tenho que tentar parar de morrer e deixar quem tá forte jogar. E pode ser que eu termine aquela partida com KDA muito lixo. Mas se alguma coisa que eu fiz colaborou pra gente ganhar, o PDL vai vir igual. Se você terminou com 30 kills ou com 3, a vitória vale a mesma coisa. O teu time entendendo e sendo gente boa contigo, ou o teu time te xingando, falando que você fidou e que foi perto só por tua culpa. O PDL vai vir igual. Você não precisa ser o MVP da partida pra ter ajudado a tua equipe a vencer. Eu acho que aceitar isso tira um peso gigante de toda a partida. Porque a partir daí, subir de elo para de ser uma obrigação que você tenta forçar em toda a partida e começa a virar uma consequência das decisões que você toma. Só que isso também vale pra quando você perde. Principalmente quando você perde. Pensa comigo. Se você entra num elo e ganha literalmente toda a partida, quer dizer que não deve ter muita coisa ali pra você aprender. E aí você vai subir de elo. Você vai continuar subindo até chegar num ponto em que o povo vai começar a te punir. E é nesse ponto que você realmente começa a encontrar coisas que precisa melhorar. A partir daí que você vai ter erros pra arrumar. Quando você começa a ser punido. Então quando você perder, sendo por causa do teu time ou não, tenta não deixar aquela partida virar só 20, 30, 40 minutos jogado fora. Tenta sair dela com alguma coisa. Talvez você tenha respeitado demais uma matchup. Talvez você tenha forçado uma luta que não precisava. Talvez você tenha dado um recal horrível. Talvez você tenha dado um TP que acabou com o teu jogo. Ou talvez você tenha jogado bem e teu time só explodiu. Acontece. Infelizmente acontece isso, e muito no LoL. Nem toda derrota vai ter uma grande lição filosófica escondida nela. Mas tenta olhar pra sua parte. Tenta ver se tinha alguma decisão que você podia ter tomado melhor. Porque a única constante em todas essas partidas é tu. A única coisa no seu controle é você. Você não vai ganhar todo jogo. E você não vai carregar todo jogo. E você nem precisa. Mas se ao longo de várias partidas você estiver entendendo o jogo um pouquinho melhor do que entendia antes, eventualmente teu elo vai te acompanhar. E foi quando eu comecei a pensar assim que subir de elo parou de ser uma coisa que eu tentava forçar. E eu comecei a me preocupar mais em jogar melhor do que simplesmente ver o número do meu elo subir. E ironicamente, foi aí que eu comecei a subir. Quando você começa a se divertir e o teu intuito principal é melhorar, toda a pressão de subir de elo vai embora. Porque você tá focando em aprender algo em toda a partida, em jogar melhor com o boneco que você gosta, ao invés de tentar se espremer pra cima dos elos. Porque do que adianta você subir de elo sem aprender algo? Você só vai descer de novo. Mas por fim, tem uma última coisa que eu acho que ela pode ser a mais importante do vídeo inteiro. Que no fim do dia, o LoLzinho ainda é um jogo. E parece uma coisa idiota, parece óbvio falar que o LoL é um jogo. Só que às vezes a gente esquece. Você vai jogar mal, você vai testar um boneco novo, você vai tomar um pau, você vai perder uma matchup, você vai errar combo, você vai tomar uma decisão horrível. Vai parecer que você esqueceu como joga o jogo. E faz parte. Se chega num ponto que você não consegue mais errar sem ficar puto, não consegue mais perder sem precisar descontar em algo, ou você abre o jogo já preparado pra cair na porrada com as outras 4 pessoas do teu time, aí talvez seja a hora que você tem que dar uma pausa. Porque no fim do dia, você ainda tem que achar um jeito de se divertir. Por mais que a Ranked seja um lugar tenso e competitivo, quando deixa de ser divertido, é quando você deve parar de se forçar a jogar. E ainda mais, isso daqui ainda é um jogo de equipe. Não importa se você tá no top, na jungle ou qualquer rota que pode parecer mais individual. No final da partida você ainda tem 4 pessoas no teu time. Você não precisa gostar delas, você não precisa concordar com todas as decisões que eles tomam. Você vai achar que pelo menos tem um animal no teu time, mas vocês ainda têm o mesmo objetivo. E muitas vezes uma partida não vai ser vencida porque um maluco ficou 25/0, apertou tudo e carregou. Ou porque alguém ficou fidado e o time inimigo rendeu. Ela vai ser vencida quando essas 5 pessoas, mesmo jogando que nem animais, elas vão colaborar e dar um jeito de quebrar aquele Nexus. Porque se um não quer, 4 não conseguem. Então tenta jogar pra aprender, tenta jogar pra melhorar. Quando chegar a sua vez de carregar, vai lá e carrega. Mas quando não for sua vez de carregar, dá o teu melhor pra colaborar pro time. Quando você for o lado forte, maceta a partida, cara. Mas quando você for o lado fraco, aceita ajuda, aceita ser o coadjuvante. E quando você perder, tenta pelo menos não sair daquela partida de mãos vazias. Tenta não sair sem algum aprendizado por trás.
algo que você vai lembrar pra não cometer de novo. Porque no momento que eu parei de tratar cada partida como uma prova que eu precisava passar, comecei a tratar cada partida como uma oportunidade de aprender algo sobre o LoL, aprender algo sobre a Fiora, jogar melhor com a boneca que eu gosto, eu comecei a ganhar automaticamente. Eu comecei a ver cada partida como um aprendizado e eu comecei a ver cada partida como uma oportunidade de melhorar. E foi aí que eu comecei a melhorar. E foi basicamente isso que destravou o meu mental pra me tiltar menos e realmente subir de elo de um jeito mais orgânico. Óbvio, no momento eu ainda tô no platina, mas eu prometo que eu tenho que voltar a jogar. Eu tô há um tempinho sem jogar, eu tenho que voltar com essa constância. O rapaz é CLT, tenham paciência. E também porque eu gravei alguns outros projetos, tipo esse, que demorou um pouco, não foi fácil. Então aproveita e deixa o like, se inscreve e deixa eu terminar aqui. Mas agora eu pretendo voltar a gravar vídeo na Ranked. Eu quero voltar com aquela montagezinha quente de Fiora pra vocês. E é isso. Um beijão do seu amigo Fio Renato. Esperem por mais.